Capitão Vladimir Assis conosco aqui no Conversa da Madrugada, capitão que representa aí uma categoria enorme, né? Grande categoria aqui no estado de Pernambuco, que aí envolve todos os militares. A categoria, os bombeiros, os oficiais, policiais de rua, eles podem entrar em contato com a AME, né, Exato. capitão? E buscar ser associado. Como é que é o processo de ser associado à instituição? Como é que isso funciona? Hoje, né, com essas mídias sociais, nós temos que estar na internet, então nós temos um site na internet, um portal. Qual é o endereço? www.ame-pe.org.br, ou o antigo que também redireciona para lá, que é o aoss.org.br. Mas aí vai direto a esse Ambos vai chegar no mesmo lugar. .org.br. Exato. E estamos também no Twitter, né? Tá. Tá lá, o Twitter é .com/ame_pr. Quer dizer que acessando por lá. As formas são muitas. O policial São muitas. Pode ir lá, ele pode telefonar e pedir para preencher o cadastro dele, depois passa lá para assinar, né? Onde é que funciona? A associação hoje está na rua Feliciano Gomes, 304. Fica ali próximo à Igreja da Baixa Verde. Ali no bairro do Derby, é fácil. Tem uma placa na frente, todo mundo conhece. Perfeito. Capitão, uma curiosidade. Existem muitos problemas de ordem psicológica dos policiais militares. Policial que vai para a rua, policial que está em combate, que sabe que não tem o equipamento devido de proteção, que sabe que se sofrer um sinistro não vai ser tão acobertado pela instituição. Problemas de ordem psicológica. Aí eu queria entrar nessa esfera, porque a gente sabe que em medicina o consumo de álcool é muito grande, drogas também, e em outras profissões. Mas o policial padece por isso? Existem casos de volume alto de álcool, de consumo de drogas e de problemas de ordem psicológica? Com certeza, né? Ou isso é falácia? Não, com certeza o policial, por ser aquele guardião da lei, né, aquele defensor, a primeira pessoa que está ali na ponta do sistema, quando tem o primeiro problema, quem está lá é o policial militar fardado. Em todo o estado, de Fernando de Noronha, como você falou que está acompanhando aqui, conosco na TV Jornal, de Fernando de Noronha, Uricuri, do Sertão do Agreste da Mata, como o nosso hino da corporação fala, você vai ter um policial que é um ser humano igual a todo mundo, sujeito a toda essa situação que todo mundo também passa. E ainda mais. Nós, mais ainda, por conta da pressão, além de você ser cobrado de ser um diferencial, porque você tem que ser exemplo. Como é que você quer defender a categoria, quer defender a sociedade, se você não dá um exemplo para si ou para a família? Então nós temos essa cobrança grande, esse policial, ele sofre muito de estresse. Nosso pessoal é muito estressado, nosso pessoal, a maioria, se aposenta com problemas de pressão. Muita gente, se tiver acesso a essa estatística, eu vi alguma coisa sobre isso, fiquei preocupado e já tem algum trabalho sobre isso para que identifique. Temos muitas pessoas que são acompanhadas pelo Centro de Assistência Social na questão da psicologia, né? Tem muita gente que fica com problema, com delírios, muita gente também com dependência de álcool. Diminuiu isso muito, né? Nós temos um NAMA, né, que é um núcleo de apoio a esse pessoal que tem problema com álcool. Existe um núcleo, existe então, um núcleo da instituição. Existe sim, porque entenderam que interessante é que as pessoas que coordenam o núcleo são pessoas que já saíram do álcool. Então a gente encontra muita gente. Infelizmente, a corporação não tem dado essa atenção. Isso aí é um fato, não é uma opinião, é um fato. A gente acompanha de perto. Tem muitos amigos que trabalham nessa área de assistência social e a gente fica preocupado. Mas pode ter certeza que o número é grande, é preocupante e não existe um trabalho para fazer a questão da desaceleração. Às vezes o policial, o bombeiro, né, vai se aposentar, ele vem naquele ritmo de estresse, ele não é preparado para passar daquele pico para se aposentar, então ele fica frustrado, fica em casa com um problema. Então você encontra muita gente com um problema de relacionamento em casa durante a atividade e quando se aposenta. Vladimir, uma curiosidade. A gente nota que pelo salário de policial não é um salário, é um salário pequeno. E o policial, ele mora, ou a grande parte, mora em condições não muito favoráveis, né? De bairro, de moradia. Tem aquele policial que sai de casa, bota a farda dentro da bolsa para ninguém saber que ele é policial e vai pro quartel. Existe isso ou não? Isso é um caso ou outro isolado, hein, Valdir? Esse caso do policial sair com a roupa, essa coisa assim, a farda, né? Isso diminuiu bastante, né? A gente, com um processo de urbanização e uma série de outras coisas, algumas vantagens, alguns serviços que foram oferecidos ao policial diminuiu muito. Existe um déficit muito grande, mas hoje ele não está naquela situação, mas ainda existe. Era assim, era, Vladimir? Há um tempo passado era assim, há um tempo era assim, mas é uma coisa que vem mudando, mas ainda existe um déficit muito grande. Temos ainda muitos policiais nessa situação, mas não é aquela coisa absurda como era antigamente, ou como você vê em outros estados, tá? O Rio de Janeiro, né? Que realmente lá o policial tem que sair escondido e tal. Hoje aqui, não chegou isso aqui dessa forma, não, mas existe ainda. A violência daqui, ela é diferente do Rio de Janeiro, você que é viajado, que conhece muito. O bandido daqui, ele é diferente do bandido do Rio de Janeiro? O trato com ele, o respeito ao policial, por exemplo,
O bandido do Rio não respeita. O daqui ele respeita ainda ou não? Aqui ainda existe um respeito, porque a nossa corporação, sem querer ser melhor que a de ninguém, ela ainda guarda alguma coisa daquela questão do respeito, daquele posicionamento. Então, o nível de corrupção é pequeno, né? Se você comparar no caso do Rio de Janeiro especificamente, você vê que as corporações lá são corroídas pelo tráfico de drogas, pelo jogo do bicho, por uma série de contravenções que está arraigada dentro das corporações. Aqui, não vou dizer que não tenha, pode existir um caso isolado, mas não é tal qual acontece por lá, por isso que não há respeito. Na hora que o policial é cliente do cara do jogo do bicho, aqui é a questão do bicho, aqui é cultural, aqui sempre não teve essa coisa, mas muita gente observou isso e começou a migrar do Rio para cá, e isso foi reprimido agora, né, basicamente pela Polícia Federal. Quem coíbe o jogo de bicho aqui era Pernambuco, é a Polícia Federal. Por conta de uma questão cultural, Pernambuco, o cara fica até sem jeito. Várias vezes o policial, como nós fazia a fezinha, tanta gente fazia, eu não jogo, mas eu ouvia falar do bicho, aquela coisa toda, mas é por conta dessa diferença cultural. Eu acho que a questão cultural diminui a violência nesse aspecto que eu estou falando. Né? Você vê que aqui sempre tem muito homicídio, mas não é comparado com o que acontece no Rio de Janeiro, até pela densidade demográfica, que é o Rio de Janeiro, né? Que é outra coisa. O Pacto pela Vida vem funcionando? O Pacto pela Vida atingiu alguns objetivos, mas a gente faz uma ressalva no aspecto de que alguns números ainda são mascarados, só para simplificar. O cidadão foi assaltado, levou um tiro, ele não morreu na hora, morreu depois. Então isso não está contando com homicídio. Se é para diminuir o índice de homicídio, então isso não, eles estão lá torcendo. É a mesma coisa, é homicídio. Ele foi ferido, morreu depois, 2, 3 horas, ou uma semana depois, então, na nossa ótica é homicídio, sempre é calculado como homicídio. Mas hoje o governo está dizendo que isso não é homicídio, foi lá torcendo, então o número diminuiu. Né? Se isso é diminuir a violência não é somente o homicídio, que é o principal, né? O bem maior a vida. Na hora que a pessoa morreu, perdeu muita coisa, o Estado perdeu alguém para produzir, por aí vai, a família, então. Mas nós temos ainda assaltos, tem uma série de coisas. Não adianta querer combater a violência simplesmente com um pacto com uma lei ou na marreta. A violência tem que ser combatida de forma transversal. Não é só a polícia que resolve o problema da violência. Você vê aí a questão do crack, está invadindo tudo. Crack não é problema de polícia, é problema de saúde pública hoje. Mas com as políticas transversais, tem que ter a educação, tanto se fala. E nós, como atores desse processo, tem que estar envolvendo todo mundo. A igreja, né, o clero, a sociedade, como a sociedade organizada. E não só a polícia vai prender o traficante, ou prender quem está consumindo. Ou internar e achar que a saúde vai resolver, ou a polícia, não. Tem que ser uma conscientização geral, porque isso é uma coisa que está corroendo. É como o rei dos Zulus falaram, né, que tem um leão à solta lá, no caso, o HIV, na África do Sul. Aqui, o leão à solta, que nos rodeia, está devorando nossas famílias, chama-se crack. E crack é terrível. Nós estamos com um projeto para o segundo semestre, de lançar uma campanha contra o crack, para ajudar também, fazemos parte do contexto social. Vamos estar recompensando quem denuncia, quem está traficando droga, esse crack especificamente. Vamos fazer uma campanha especial, vamos trabalhar com miserável, né, Vladimir? O traficante do crack, esse aqui é um... Isso merece estar vivo, né? Esse é impressionante. É terrível. A gente vai estar com uma campanha forte em cima disso aí, agora no segundo semestre, juntando a outras entidades, outras associações, para combater isso, porque, como eu falei, é um leão que está solto, devorando nossas famílias. E nós temos que agir urgentemente, a sociedade como um todo, porque é uma epidemia, é uma pandemia. Até no sertão, rapaz, você vai no sertão, encontra isso já. Terrível, né? Terrível. Vladimir, em outro programa, certamente a gente discute um pouco mais sobre as ações da polícia e na esfera de assistência e também de prevenção. Obrigado, meu amigo, pela presença aqui no programa. Até o próximo encontro. Agradecemos e continuamos à disposição. Muito grato. Obrigado. A você que acompanhou a Conversa da Madrugada, escreva, participe, mande o seu e-mail. Tchau, gente. Até o próximo programa.